Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja suprindo o coração de cada um de nós e a cada necessidade, a cada desejo que nós colocamos diante dele. Nós vamos estar hoje meditando numa palavra que fala sobre tirar os olhos dos problemas, das dificuldades, das adversidades e colocar sobre as promessas de Deus. Tentar enxergar que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, dos problemas, nós estamos com uma promessa de dias melhores, de bênção, de cuidado de Deus sobre a nossa vida. Esse vai ser hoje a nossa meditação. E nós vamos orar para começar, nós vamos orar para que Deus esteja nos abençoando, nos guiando. Nosso culto é um culto, nossa reunião é uma reunião de crescimento, de a gente aprender um pouquinho da palavra do Senhor, e ao final nós oramos pelos pedidos de oração que você pode deixar no chat, nós oramos pelos aniversariantes, nós oramos pelas famílias, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então vamos orar. Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esse momento em que nós podemos estar na Tua presença, aprendendo de Ti, para poder colher na nossa vida, Senhor, atitudes corretas, atitudes de edificação, atitudes de bênção, porque a melhor coisa que nós queremos é servir ao Senhor e servir ao nosso próximo, para que as pessoas venham ao conhecimento da Tua verdade. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo esteja guiando todas as coisas, nos ensinando aquilo que não ficar claro da exposição humana, que Ele esteja nos ensinando lá no profundo do nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém e amém. Amados, então, como eu disse, nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre tirar os olhos da dificuldade e colocar os olhos sobre a promessa. O texto que eu queria compartilhar com vocês está em Hebreus, capítulo 10, verso 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, verso 35 e 36, que diz assim: Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O texto que a gente vê fala de confiança em Deus, fala de confiança na presença de Deus, na palavra de Deus, e ele diz que quando a gente mantém essa confiança, a gente alcança as promessas. Então o texto mostra que quando a gente não abre mão de confiar em Deus, nós obtemos uma grande recompensa. Tudo que Deus tem feito por nós, desde o princípio, irmãos, é para nosso benefício, para a nossa edificação. É só você entender como Ele criou todas as coisas, né? Ele criou um habitat para o homem maravilhoso. Ele preparou um jardim com todas as coisas necessárias e até mais, para que o homem se sentisse bem ali. Passado algum tempo, Ele criou uma companheira para o homem, para que o homem não se sentisse sozinho. Não bastasse isso, Ele deu domínio sobre todas as coisas existentes na terra e falou para o homem dominar sobre todas elas. Então você percebe a maravilha do que é. Isso está em Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Diz assim: Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Percebe? O Senhor criou um lugar maravilhoso, criou todas as coisas e deu o poder, a autoridade, o domínio para o homem. Só que Deus estabeleceu um limite, um único limite àquele casal, quando Ele fala para aquele casal aquilo que está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Percebe que havia um único limite para que o homem e a mulher usufruíssem do domínio, da autoridade, de toda aquela bênção que era aquele lugar onde eles estavam, que era o Jardim do Éden. E o Senhor queria que o homem fizesse o quê? Apenas confiasse nele. Já que Ele os tinha criado,
já que ele tinha produzido tudo de bom para que eles estivessem bem habitável lá naquele jardim. E o que ele exigiu apenas? Um viver e um caminhar de maneira saudável, de maneira confiante que o Senhor tinha o melhor para eles. O Senhor sabia o que era melhor para eles e esperava deles essa confiança por tudo aquilo que não apenas ele falou, mas que ele demonstrou. Mas o que acontece, você já sabe, está num determinado momento atraído pelo desejo, atraído pelo olhar de ter aquilo que estava proibido. Eles deixaram de confiar no Senhor, deram ouvidos à voz da serpente, comendo do fruto proibido e tendo como consequência a perda de todas as regalias, todos os benefícios que haviam sido dados gratuitamente por Deus, apenas com uma limitação, para que não comesse daquele fruto. Gênesis capítulo 3, verso 13 e 19. Não, de 13 a 19. Gênesis capítulo 3, verso de 13 a 19. Preste atenção. Perguntou o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, e darás à luz com dores, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos, abrolhos, e comerás das ervas do campo. Verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Percebe como tudo aquilo que havia sido dado de bênção foi perdido por um ato de desobediência, por um ato de não confiar, que aquele que tinha feito tudo aquilo tinha o melhor para ele. Homem e mulher não conseguiram ali viver muito tempo no meio das promessas da bênção de Deus. Eles não conseguiram aproveitar tudo aquilo por muito tempo. Aquela vida de realizações que Deus tinha preparado para eles. E isso acontece única e exclusivamente porque eles não confiaram naquilo que o Senhor falou. Pelo contrário, por esta desconfiança, ao invés de conseguir algo mais, que eles provavelmente pensaram que poderiam conseguir se alimentando daquela árvore, perderam tudo o que havia sido dado de presente para eles. A palavra de Deus, amados, nos revela que Deus tem sempre o melhor para nós. E mesmo em meio a momentos em que as circunstâncias não são favoráveis, não são tão boas, as suas promessas não são retiradas, não são diminuídas. E mesmo quando a gente está enfrentando esses momentos de dificuldade, de tentação, de provação, nós precisamos continuar crendo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que confiar nele, que nós vamos superar todos esses momentos e viver a promessa de Deus em nós, na nossa família, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Mas para isso é preciso que você e eu, a gente creia e confie no Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus diz que quem confia não se abala, não se move da sua posição de fé, não barganha, não troca a sua posição por alguma coisa momentânea. O Salmo 125, verso 1 diz assim, Salmo 125, verso 1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Você percebe o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando nós confiamos, nós permanecemos, nós vencemos, nós não somos abalados por nada. Irmãos, nesse tempo que nós vivemos em 2020, nesse tempo que nós começamos esses 30 primeiros dias de 2021, muita inquietação ainda há no coração de todos, no meu, no seu, de todos aqueles que dirigem uma família, dirigem um negócio, aqueles que são responsáveis pela igreja. A gente fica pensando, né? Foi um ano muito difícil, um ano complicado, e a gente foi abalado, todos nós fomos abalados. A igreja foi abalada financeiramente, a igreja foi abalada quantitativamente,
a igreja foi abalada nas reuniões, assim como muitos comércios, muitos empresários foram abalados, e de vez em quando vem aquele temor no coração que nos faz pensar o que será do amanhã, como que vai ser o amanhã. E a gente fica inquieto, a gente fica vendo esse começo de 2021, irmãos, a gente não percebeu grandes mudanças, parece que tudo continua a mesma coisa, né? Assim como antigamente se esperava a época de carnaval, diz que no Brasil tudo começava depois do carnaval, agora a gente fica esperando a aplicação da vacina, para ver se depois da aplicação dessa vacina as pessoas voltam a assumir o seu papel, as pessoas voltam a produzir, as pessoas voltam a contribuir, as pessoas voltam a participar, não é, dos trabalhos da igreja, enfim, de tudo. E dá uma inquietação em quem dirige. Aquele que dirige uma empresa, um comércio, ele fica inquieto. Aquele que dirige a igreja, aquele que é responsável pela igreja, fica pensando, né? Aí o Senhor me trouxe esse texto, Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado. E é isso que nós temos que confiar, irmãos, que nós não seremos abalados pela confiança que nós temos em Deus e na sua palavra. Há na palavra de Deus, irmãos, muitos exemplos de homens e mulheres que permaneceram firmes, confiantes em todo o tempo, que o Senhor estava comandando a situação, que o Senhor estava à frente dos negócios, da situação das suas vidas, mesmo em situações que pareciam intransponíveis. Às vezes a gente não se sente assim, eu me sinto às vezes diante dos problemas, olhando de uma forma humana, natural, parece que aquela situação é intransponível, parece que a gente não vai conseguir transpor aquilo e caminhar para a vitória. Quantos homens de Deus já viveram dessa maneira? Talvez a que você mais conheça, que chama mais atenção, seja a de Josué, que era o ajudante, o amigo mais próximo de Moisés. Quando Moisés morre, Josué ele é chamado para entrar na terra prometida, depois de 40 anos andando no deserto junto com Moisés. Josué então, irmãos, atravessa o Jordão, incentiva todos aqueles homens que estão com ele para atravessarem com ele, para que eles pudessem tomar posse da terra prometida. Porém, quando ele atravessa o Jordão, ele percebe que a primeira coisa que estava diante dele era uma muralha de uma cidade altamente fortificada, totalmente trancada. Josué capítulo 6, verso 1, mostra que essa cidade era Jericó. Josué capítulo 6, verso 1. Diz assim, olha, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Irmão, só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar um pouquinho a respeito das muralhas de Jericó. Muitos estudos daquela época de arqueólogos e escritos antigos que foram achados determinaram que a muralha de Jericó ela tinha uma dimensão de 4.020 metros de comprimento, quase 4 quilômetros, mais um pouquinho de 4 quilômetros de comprimento. A altura dessa muralha, em média, era de 12 metros de altura. A espessura dela, a largura dela, era de 8,5 metros. Então você imagina aquelas pedras maciças, uma muralha desse tamanho. 8,5 metros de largura, de espessura, 12 metros de altura. Essas muralhas, elas tinham, só para você ter ideia, 34 torres de vigia, para que elas fossem protegidas. Era uma fortaleza e tanto. Ainda mais para um povo que havia saído do deserto, que vinha fugido do Egito, que não possuía armamento, maquinários de guerra, muito menos armas para enfrentar e causar algum dano àquele muro e ao povo daquela cidade. Mas quando José chegou diante deles e disse que eles iriam circundar aquela cidade durante 7 dias, eles prosseguiram, eles confiaram em Deus, porque Deus havia dito a Josué que tinha dado aquela cidade nas suas mãos. Josué capítulo 6, verso 2. Josué capítulo 6, verso 2. Diz assim: então disse o Senhor a Josué, olha, entrego na tua mão Jericó hoje, o seu rei e os seus homens valorosos. Percebeu? Antes que eles começassem a marchar, o Senhor já tinha dito a Josué que iria entregar aquela cidade, aquela fortaleza ao Senhor. Pouco tempo depois, 7 dias depois deles começarem a marchar,
Por causa deles terem confiado no Senhor, não terem desistido, o povo de Deus tomou aquela cidade. As muralhas caíram e o Senhor providenciou que eles fossem, que eles dominassem toda aquela cidade, todo aquele povo. Josué capítulo 6, verso 20. Josué capítulo 6, verso 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. Percebe, irmãos? Essa tremenda fortaleza, que parecia intransponível há 7 dias atrás, agora era dominada pelo povo de Deus. E isso nos traz uma lição. Nós precisamos aprender algumas coisas que Josué e o povo fizeram para que essa promessa se cumprisse na vida deles, mesmo tendo diante de si uma situação aparentemente, humanamente falando, intransponível. Por quê? Porque às vezes nós nos encontramos diante de situações que ao nosso olhar elas são intransponíveis. A gente não consegue vencer. Mas era assim para aquele povo que vinha do deserto apenas com a roupa do corpo, vinha com o deserto sem nenhuma arma e que tinham que tomar aquela cidade. O que será que eles fizeram, irmãos, que fez com que eles fossem agraciados com essa vitória? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês e que me mostra esse texto é: nunca olhe para a dificuldade. Olhe para a promessa que está por trás daquela dificuldade. A gente tem a tendência de olhar para a dificuldade e já desanimar, mas a palavra de Deus está nos ensinando a não olhar para a dificuldade, mas olhar para o que está atrás daquela dificuldade, após aquela dificuldade. A palavra de Deus diz que com o Senhor a gente vence qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer tipo de dificuldade. Davi, que foi um grande vencedor nas suas trajetórias e nas suas batalhas, ele ensina que ele entendia que o motivo das suas vitórias era exatamente isso. Olha o que Davi diz no Salmo 18, verso 29. Salmo 18, verso 29. Com teu auxílio eu dou numa tropa, com o meu Deus eu salto uma muralha. Você percebe que Davi está ensinando? Não tem empecilho, não tem dificuldade, não tem nada que não possa ser ultrapassado quando a gente vai em nome de Jesus, na orientação de Jesus, na fé na palavra de Deus. Ele salta ele dá numa tropa. Ele está dizendo que ele, como pessoa, derrotaria uma tropa, e com Deus ele saltaria uma muralha. Você imagina, irmãos? Josué e o povo de Deus, ao se deparar com Jericó, eles não estavam olhando para o comprimento daquele muro, para a espessura daquele muro, mas eles estavam enxergando o que havia por trás daquele muro. Havia uma terra que mana leite e mel. Havia uma terra onde os frutos eram variados e enormes, uma terra extremamente produtiva, como se pode ver em Números capítulo 13, verso 23. Números capítulo 13, verso 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide, com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Eles se enxergaram uma terra imensa, fértil, que produzia frutos excepcionais, onde um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens, onde havia diversidade de frutos, tinha romãs, tinha figos. Havia também, irmãos, ali uma promessa que aquela terra seria deles, que eles habitariam seguros. E eles não olharam para as muralhas, eles não olharam para a dificuldade que eles teriam diante daquela muralha. Meu irmão, minha irmã, na caminhada para a nossa terra prometida, na caminhada para a gente alcançar os nossos propósitos, para a gente realizar os nossos sonhos, algumas vezes as dificuldades elas vão aparecer. E às vezes essas dificuldades vão parecer para nós intransponíveis. Vão parecer para nós o que parecia Jericó aos olhos dos humanos no primeiro momento que aqueles homens olharam para a muralha. Diz a palavra que a cidade estava totalmente fechada por causa dos judeus. Irmãos, o que é totalmente fechado? Segundo o conceito humano, totalmente fechado é um lugar onde a gente não tem nenhuma abertura ou nenhuma chance de abrir um lugar para a gente passar. Às vezes a gente se sente assim diante de um problema. Não tem um jeito, não tem uma maneira de eu conseguir superar esse problema. Mas assim como nós temos que fazer, assim como Josué fez.
e o povo de Deus. Eles não caminhavam olhando pelos olhos humanos, eles caminhavam debaixo da palavra de Deus. E debaixo da palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, eles entenderam que para Deus não há impossíveis. E que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque nele não há mentiras, não há mudanças. E desta maneira eles foram adiante, sem olhar para a dificuldade, mas olhando para a promessa. São muitos, irmãos, em nosso meio, que nós conhecemos, que já convivemos, que quando são assolados pelos momentos difíceis, eles baseiam sua visão apenas na perspectiva humana. Eles olham para a muralha, vê a grossura, a espessura da muralha, a altura da muralha, as pedras da muralha, e perdem o ânimo, perdem a confiança, e acabam retrocedendo. Talvez isso já tenha acontecido comigo e com você. E com isso a gente não consegue alcançar a promessa. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A gente vive pela fé, não por vista. Você lembra o texto que a gente começou essa ministração, como introdução? Hebreus 10, 35 e 36. Diz assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, ou seja, por motivo algum, deixe de confiar, porque tem uma grande recompensa. Verso 36. Porque nós necessitamos de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Então, o que o Senhor está falando? Confia, segue a orientação de Deus, persevera, mesmo diante de algo que parece transponível, que você vai receber a promessa. O segredo de conquistar, irmãos, é não olhar para a dificuldade, mas para a promessa. E crer que Cristo, em qualquer dificuldade, pode ser superado na nossa confiança e na nossa perseverança, irmãos. Foi isso que a primeira coisa que a gente enxerga nesse texto. A segunda coisa que a gente enxerga nesse texto, queridos, é a nossa motivação. Ela não vem pelo que se vê, mas vem por causa daquele que prometeu. Ou seja, nós somos motivados não pelo que a gente está enxergando, né? Começa a dar certo, eu fico motivado. Começa a dar problema, eu não fico motivado. Não, a nossa motivação para alcançar os nossos propósitos, os nossos sonhos, nosso objetivo, não é pelo que eu vejo, nem pelo que você vê, mas por causa de quem prometeu. Hoje, irmãos, existe uma série de técnicas humanas com o objetivo de motivar os homens e mulheres em busca de produtividade, realização, de unidade. E o que é a motivação? Motivação é um conjunto de forças que pode ter origem na gente mesmo ou vem de fora, são colocados de fora sobre nós, que acabam moldando o meu comportamento e o seu comportamento, nos levando a tomar ações que vão nos ajudar a chegar às nossas realizações. Normalmente as pessoas são motivadas nas empresas por recompensas, não é? Participação de lucros, não é? Por segurança, estabilidade no emprego, por bons ambientes, pela felicidade, né? Por elogios, por uma série de coisas. Mas para nós cristãos, a nossa motivação vem de Cristo, que na sua palavra ensina que Ele superou todas as dificuldades, estando aqui como homem, como eu e você. João capítulo 6, verso 33, João capítulo 6, verso 33, diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, olha, eu vim aqui como homem, como ser humano, abri mão dos meus atributos divinos e venci o mundo. E aí ele pega e nos ensina como nós podemos vencer também. Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim: por isso vos digo, não estejeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele está falando. Confie em Deus, que você vai vencer. Busque ao Senhor, que todas as coisas que você precisa serão entregues a você. Então ele está nos dizendo o seguinte: olha, a motivação está na minha fé em Jesus Cristo, no poder que Ele tem, nas realizações que Ele fez, que Ele já provou quem Ele é. Irmãos,
entenda bem o que eu vou falar para você nesta noite. Muitos atualmente acham que a gente tem que motivar o povo de Deus com algo mais do que a palavra corretamente pregada, com um ambiente preparado, estruturado para receber os irmãos na igreja, né? E esquecendo que Jesus, que a sua palavra, que um local de reunião agradável, bem estruturado, que prega, uma igreja que prega a totalidade da palavra com interpretação correta, já é o suficiente para me manter motivado. Isso é que a gente tem que entender. Nós vamos na igreja porque a palavra de Deus é corretamente pregada, porque o ambiente está lá adequadamente pronto para nos receber, porque lá se prega e se vive a palavra de Deus. Isso já é o suficiente para me manter motivado. Nada contra, irmãos, o que a gente pode fazer para melhorar a estrutura do nosso local de pregação, a dinâmica da pregação, a qualidade dos louvores, nada contra isso. Quanto melhor for, legal. Mas a gente tem que entender que Jesus tem que ser o suficiente na minha vida e na sua vida para que eu me sinta motivado a caminhar e a vencer, para que eu me sinta motivado a vencer os desafios. Você já imaginou Josué diante dessa situação como líder? Uma muralha, um monte de gente sem armas, né? Se ele não entendesse a ordem que ele recebeu de Deus e se ele não confiasse naquilo que ele recebia de Deus, você acha que ele teria ordenado ao povo que fizesse aquele trabalho árduo de por 7 dias rodear a cidade? Durante 7 dias, sem ver nada acontecendo de diferente, de progresso, aqueles homens rodearem a cidade. É que Josué confiava em Deus. Eu fico imaginando se fosse um de nós, um líder atual, no lugar do Senhor, quando ele deu a ordem para que eles rodeassem a cidade e, como se pensa modernamente, né? Puxa, se eu não arrumar alguma coisa para motivar esse pessoal, eles vão desistir. Se fosse a cabeça do Senhor, fosse a de um líder atual, talvez a cada dia ele providenciasse um tipo de sinal para que o povo se animasse. Quem sabe no primeiro dia um tremor de terra e o povo fala, pô, tremeu a terra. No segundo dia uma balançada na muralha, puxa, a muralha balançou. No terceiro dia umas pedrinhas caindo lá, lascando o muro, caindo no solo. Mas você percebe que Deus não usou nenhum tipo de motivação extra, mas manteve a sua palavra intacta, de que o muro cairia no 7º dia, depois que o povo obedecesse aquilo que ele ordenara, porque o Senhor estava dizendo para eles, eu sou suficiente para te dar força, para te dar estratégia, para te dar direção, para que você vença. O povo obedeceu aquilo que Josué os mandou fazer. Em nenhum momento Josué disse o que iria acontecer, quanto tempo ia levar, apenas que ele avisaria quando fosse para gritar. E eles estiveram ali, irmãos, no meio de um tempo forte, um sol escaldante. O povo obedeceu sem reclamar, sem desanimar, sem querer saber qual seria o próximo passo, confiando no Senhor. Até que Josué no 7º dia disse para eles rodear a cidade 7 vezes, e ao fim das 7 vezes que a cidade foi rodeada, ele mandou gritar e a muralha caiu e eles tomaram a cidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda é quando a gente confia, porque nós sabemos quem é Deus, porque nós sabemos o seu poder, nós sabemos o seu amor por cada um de nós. Aquele povo fez isso, confiou, se motivou a fazer uma coisa sem ver uma sombra de variação durante 7 dias. Sem imaginar que poderia haver uma retaliação daquele povo contra eles. Eles continuaram fazendo aquilo para o qual o Senhor os chamou a fazer e não precisaram de uma motivação extra. Eles tinham a motivação de que tinha sido a palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer é, seja motivado a buscar as suas promessas, os seus sonhos, os seus resultados, não porque você vê sinais, não porque alguém fala, mas é porque é uma promessa de Deus para a tua vida. Seja motivado a estar na igreja por causa de Deus, e não apenas por causa da programação, da qualidade da música. Não, esteja porque você está tendo um relacionamento com Deus. Seja motivado a trabalhar para o Senhor, não porque você vai ocupar uma posição, mas por causa do Senhor que te salvou, que te libertou, para que você pudesse estar participando. Seja motivado a buscar os teus sonhos
porque logo ali atrás da dificuldade está a tua promessa, está a tua resposta, está o teu sonho realizado. Irmãos, na perspectiva de Deus, Ele quando olha para nós, Ele só vê vitória e conquista, tanto que Ele nos chama de mais do que vencedores. Deus olha para nós e vê gente que pode se superar, pode ter um momento de superação de tudo que tem acontecido na sua vida. Sabe, Deus olha para nós e fala, se eles crerem, confiarem, andarem segundo a minha direção, eles vão superar esse mau momento, nós vamos superar essa situação que causou tanto dano. Tenha certeza disso. Então, se motive a buscar, não por fator nenhum que não seja o Senhor, que é fiel e justo. Amém, queridos? A gente vê que às vezes as pessoas precisam de uma motivação extra. Não, a nossa motivação é o Senhor e o que Ele fez por nós, é o seu poder e o seu cuidado por nós. E outra coisa que eu queria compartilhar com você, toda conquista, toda a promessa alcançada, ela tem um planejamento, ele é calculado para que a gente tenha um bom resultado, né? O ser humano, principalmente da nossa época, é um ser imediatista, esquecendo que a palavra de Deus nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo, eles são diferentes. Nós precisamos entender isso. Na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, há duas palavras para designar o tempo. Uma delas é a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca, que deu origem à palavra cronômetro. Mas tem uma outra palavra grega para tempo, que é kairos, que também significa tempo, porém não é o nosso tempo, é o tempo, não é o tempo do relógio, é o tempo de Deus. O conflito que muitas vezes criamos é quando a gente junta o Cronos com o Kairos, como se fosse a mesma coisa. Cronos é o meu relógio, o seu relógio que está marcando aqui um tempo. Mas o Kairos, só Deus conhece. O tempo de Deus, só Ele sabe. E por isso, tudo que eu preciso saber é que o meu tempo, a minha hora, ela chegará quando o Senhor perceber que o tempo está certo para que a gente receba. Que nós já aprendemos aquilo que tínhamos que aprender. Que nós passamos por todas as etapas e estamos ali maduros para receber a nossa bênção. Quando nós desejamos algo, nós queremos imediatamente. Mas a espera que Deus nos faz esperar tem um propósito. Eu já cansei de falar isso aqui para você. Você já deve estar falando, ele vai falar isso de novo. Mas eu vou falar para você. Tem um propósito de nos ensinar a ter fé, a confiar, a obedecer, a preparar a cada um de nós para dar o devido valor àquilo que nós vamos receber, a ser gratos e ter consciência de que não foi por merecimento, por qualidade nossa, mas pela graça de Deus. Quando a gente entende e pratica essas coisas, irmãos, nós estamos prontos para receber. Nós estamos prontos, inclusive, para trilhar conquistas ainda maiores e melhores. Então, meu irmão, pense muito sobre isso. Na caminhada, dificilmente nós vamos vencer se a gente não se portar como Josué e o povo de Deus se portou diante da batalha. Será difícil para a gente superar os obstáculos se a gente não começar a olhar para a situação de uma outra forma, sobre a perspectiva de Deus, que nos vê como vencedores, que nos vê que tudo é possível aquele que tem fé. Será muito difícil a vitória se a gente não perseverar. E nós precisamos perseverar motivado apenas pela nossa fé. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Irmãos, as Jericós de nossa vida, as muralhas de nossa vida, que querem nos separar da promessa, da terra prometida, elas vão surgir. Elas vão estar entre nós e a nossa bênção, entre nós e o nosso sonho. Mas, irmãos, para que a gente não desanime, para que a gente não enfraqueça, mas para que a gente exercite a nossa fé, é que elas surgem. Sabe, há um texto na palavra, nas Escrituras, que diz que o Senhor levou o povo de Deus para o deserto para saber o que havia no seu coração. Às vezes aquela situação está ali para que a gente exercite a nossa fé, para que a gente mostre para Deus que o nosso coração está totalmente confiante nele, e que a gente deve continuar, perseverar, não parar, antes de ver o cumprimento dessa promessa na nossa vida. Por mais intransponível que possa parecer, meu amado irmão, minha irmã,
Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Essa era a mensagem para você nessa noite. Essa era a mensagem que eu tinha para você e foi para mim na tarde, quando estávamos preparando. Nós vamos orar agora. Você que está aí no YouTube, se você quiser colocar algum pedido de oração, nós vamos interceder pela irmã Rosângela para que Deus faça algo tremendo na sua vida, cure de toda enfermidade, em nome de Jesus. Eu tenho orado e creio que Deus vai fazer um grande mover na vida da irmã Rosângela, para que o seu nome seja glorificado, para que ela possa glorificar a Deus ainda mais sobre tudo que ela tem vivido. Nós vamos orar pela irmã Roseli, que também tem problemas no seu ombro, está com herpes, é uma doença que afeta muito as pessoas e dói. Nós vamos orar pela Célia, a professora da escola da Marília, que tem que passar por uma cirurgia. Nós vamos orar pelo seu Almir, pai da irmã Cirila, que precisa de oração também, porque enfrenta essa herpes zoster, que é muito dolorosa. Vamos orar pela Andressa, a prima da irmã Cirila. Nós vamos orar pela Zizina Queiroz, que é lá da Bahia, que o irmão José Carlos pediu oração, está enfrentando um câncer. Nós vamos orar pela irmã Lourdes Queiroz, que está se recuperando da catarata. Nós vamos orar pela irmã Cleide, que está com suspeita de dengue. Nós vamos orar pelo Celso, que luta também contra um câncer, numa situação que é só um milagre de Deus, porque é uma situação difícil, mas nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus liberta, nós cremos que Deus faz o impossível acontecer. Nós vamos orar pelo Marcelo, primo da Marília, que está com Covid. Nós vamos orar para que Deus ponha a sua mão, restaure a sua saúde em nome de Jesus. Nós vamos orar pela Luciana Sola, que fez aniversário hoje. Nós vamos orar pelo Filipinho, que fez aniversário na segunda-feira. Nós vamos orar pelo Nicolas, filho da irmã Cleide, que está buscando o seu sonho, que precisa que tudo se encaminhe para que ele possa realizar o seu sonho, está indo na direção de Deus. Vamos orar pelo Lucas Longo, para que haja uma transformação na vida dele, que ele seja tocado pelo poder de Deus e se restaure na presença do Senhor. Vamos orar pelo João Vitor também. Eu não sei se alguém do YouTube tem mais orações, nós vamos orar. Deus sabe todas as coisas. Você que está no Instagram, eu não consigo enxergar se você está colocando aí um pedido de oração, mas nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, te agradecemos pela tua palavra. É verdade, Senhor, que às vezes as dificuldades são tão grandes que chegam a deixar com que a gente fique em temor de não alcançar, de não conseguir, de não ultrapassar. Mas como Davi nos fala, contigo nós saltamos uma muralha, contigo nós passamos por meio de uma tropa, e a nossa confiança é essa. Em nós mesmos não há força, mas junto com o Senhor, o Deus, tu nos dá força, estratégia, tu nos dá capacitação, armas que é para que a gente possa vencer todas as situações. Pai, nesta noite eu clamo pelos enfermos. Senhor, a tua palavra nos mostra que tu, Senhor, levantou um morto depois de 4 dias, que tu restauraste a visão dos cegos, que tu tiraste, Senhor, a lepra de tantas pessoas, que tu fizeste o paralítico andar. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que se nós pedirmos, seria dado. Se nós buscássemos, nós acharíamos. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como tu fizeste com estas pessoas que as Escrituras nos relatam, faz agora também, encontrando a todas essas pessoas que nós colocamos que estão enfermas, que estão necessitando da tua mão poderosa, passando uma unção curadora nas suas vidas. Pai, faz os milagres necessários. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração da igreja. Nós cremos no teu poder de fazer isso pela tua misericórdia, porque nós não merecemos coisa alguma, mas, Senhor, na tua unção poderosa, visita, Senhor, todos esses enfermos e aqueles, Pai, que eu não citei, mas que estão sendo colocados em oração agora. Deus, em nome de Jesus, acaba com todo sofrimento, com toda dor, com toda enfermidade, com toda doença, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, aqueles que precisam de transformação. Tu é Deus que mudou a vida de tantas pessoas com sérios problemas, mas o Senhor, no encontro íntimo com cada uma delas, fez, Senhor, com que aquelas pessoas fossem transformadas pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua santidade diante delas. Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas que citamos aqui também. Eu peço, Senhor, pelo Filipinho, pela Luciana, que fazem aniversário hoje, que a tua graça, que a tua unção esteja sobre eles, que o teu ânimo esteja sobre eles. Abençoa, Senhor, a sua vida.
Dá, Senhor, ó Deus, a resposta de tudo aquilo que eles têm clamado. Abre, Senhor, as portas que precisam ser abertas. Fecha, Senhor, portas que não são portas de bênção, mas são portas de armadilhas. Pai, abençoa as suas famílias, abençoa a sua casa, traz saúde, graça, unção sobre a vida de cada um deles e que eles possam ser testemunho da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia. Essa é a nossa oração. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa a igreja Água Viva, abençoa todas as igrejas que pregam verdadeiramente a tua palavra nesse momento tão difícil. Toca o coração de pessoas para que possam se envolver, para que possam contribuir, para que possam nos ajudar a espalhar o Evangelho por todas as cidades desse país, Pai. Dirige, Senhor, todas as coisas, dirige a nossa vida, nos dá uma noite de sono tranquilo, nos dá amanhã uma vida de trabalho, de vitória, de graça sobre cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã temos a nossa célula de oração. Vamos estar aí ministrando a partir das 20h45. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.